Bem-vindos ao nosso podcast. Esse é o primeiro de muitos encontros em que falaremos do slogan da campanha do Rodrigo Reitor, que é renovar e incluir para transformar. Hoje temos a honra de ter conosco o professor Rodrigo Nascimento. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Ander, tudo bem? É uma honra estar com você aqui e saber que tu aceitaste esse desafio de concorrer ao cargo de reitor do IFSU. Estamos aqui também com a presença da técnica em assuntos educacionais, Margarete Irdes, e também é pedagoga, né, Margarete? Sim, professor Jander. Boa noite, muito legal assim a gente estar aqui nessa mesa, né, batendo um papo, muito legal assim, meu boa noite para quem está nos assistindo e muito legal a gente estar aqui para conversar um pouquinho sobre a nossa campanha. Sim. Bom, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Jander Monks, também sou professor, colega do Rodrigo no Campus Pelotas. E antes de começarmos essa entrevista, esse bate-papo, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Então, sou um homem branco, olhos e cabelos pretos, estou vestindo uma camisa de cor cinza, estamos aqui no estúdio bem iluminado. E depois vou pedir que os colegas também façam essa audiodescrição depois, antes de começarmos as perguntas. Mas para que as pessoas que estão nos ouvindo saibam qual o objetivo, né, desse podcast do dia de hoje, eu gostaria de falar que nós vamos mais ou menos hoje trilharmos o seguinte caminho. Nós vamos primeiramente conhecer os nossos candidatos, a reitor e a vice-reitor. Depois vamos entender um pouco os motivos que os levaram a essa jornada eleitoral e também quais são as principais propostas para essa próxima gestão do IFSU 2025 e 2029. Então, eu quero começar contigo um pouco, Rodrigo, falando sobre um pouco sobre quem é o Rodrigo, porque certamente muitas pessoas te conhecem pela tua longa jornada docente na cidade de Pelotas, aqui nessa região, mas outras não te conhecem. Então, se tu pudesse falar para nós quem é o Rodrigo, né? Como tu te apresentarias e nos conta um pouquinho dessa tua jornada de vida até chegar a esse momento. Então, boa noite, Jander, boa noite, Margarete, né? Boa noite, o Adriano, que está aqui conosco também. Vou fazer minha audiodescrição, então. Eu sou um homem branco, né? Olhos pretos, cabelos pretos, um pouco de barba, né? Tô de camiseta azul com o slogan da nossa instituição, o IFSU. Tenho 1,80 m e 92 quilos. E eu acho que é basicamente isso. Já dá para o pessoal que está em casa ter uma noção de quem é o Rodrigo, né? É uma satisfação muito grande, né, estar nesse momento aqui e é um desafio, né, para que a gente possa lançar aí a candidatura, né, Rodrigo Reitor, renovar e incluir para transformar. E também é um orgulho muito grande que fui teu aluno, né, foste meu professor por volta de 1996, se eu não me engano. Exato. De Química Analítica, e hoje nós estamos aqui na condição de colegas, né, começando um novo desafio, uma nova etapa em que a gente quer repensar o Instituto. Então o Rodrigo, né, o Rodrigo é filho, né, de um agricultor, uma dona de casa. Meus pais eram nordestinos, né? Meu pai de Fortaleza, minha mãe do Piauí. E aí meu pai resolveu transportar mercadorias ou fazer criação de animais aqui na região sul, né? E para vir para cá, ele passou no Piauí e encontrou a minha mãe, que a minha avó tinha um hotelzinho no Piauí, né? E aí eu acho que a minha mãe gostou muito dele e vieram se aventurar aqui na região sul do Brasil, em Pelotas. E aqui, então, tiveram 5 filhos, sendo que eu fui o último filho, mais novo, né, o caçula. E aqui começou a nossa história, né? De lá para cá, então, eu sempre estudei em escola pública, né? Passei o ensino fundamental em escola do município, depois o ensino médio, quando eu ingressei na antiga escola técnica, na EFPEL. Lembro que quando eu fiz o processo seletivo, na época o vestibular, era difícil, né? Sim.
porque a gente não tinha condições de pagar o cursinho preparatório, né? Ele era muito caro na época. Então, um colega meu, que fazia o cursinho, né? Ele me dava o material. E aí, eu estudava através do material. É por isso que hoje, no FISU, eu gosto tanto de cursinho preparatório. Porque eu lembro dessa minha jornada, né? E aí, então, eu ingressei na escola técnica e fiz o curso de Química, curso técnico em Química, né? Daí, então, escola pública, gratuita, né? Com dificuldade também, porque a gente passava por uma vulnerabilidade também socioeconômica, assim como os nossos alunos que temos hoje, né? E aí começou a minha trajetória. Fiz técnico em Química, depois fui trabalhar na empresa privada, trabalhei no SANEP e gostei muito de Química. Tanto é que fiz faculdade de Química e depois fui fazer mestrado e doutorado, né? Sempre com muita dificuldade, trabalhando bastante, né, Margarete? Sim. Porque a gente sabe que filho de pobre, né? Ele tem que estudar. A minha mãe sempre dizia assim, o único meio de tu vencer na vida é estudando. É o único caminho que tu tem para avançar, para evoluir, é estudar. Então eu sempre me lembrava disso na minha mente. Então eu fiz mestrado, doutorado também na Universidade Federal de Pelotas. E aí ingressei, então, o primeiro concurso que fiz para a Rede Federal foi no Instituto Federal de Rondônia, na cidade de Colorado do Oeste, né? O Rodrigo é essa pessoa que está aqui. Eu tento sempre transmitir alegria nos olhos, né? Enquanto pró-reitor, recebi na nossa sala sempre desafios, colegas com problema, mas sempre tentei transmitir que a gente deve pensar positivo, que a gente deve evoluir, que o problema deve ser transposto, né? E que a gente deve avançar, não deve ficar triste, porque tudo é um momento e a gente tem que vencer aquele obstáculo. E dessa forma, passados 7 anos na Pró-Reitoria de Ensino, né? Foi um desafio muito grande para mim. Aprendi muito legislação. Aprendi, talvez, uma das coisas que eu jamais achei que eu aprenderia, Jander, que é a trabalhar com as pessoas. Hoje eu vejo o seguinte, eu vou chegar na tua pergunta, que talvez tu queira, porque, né? Que talvez você já queria ser reitor, ou me vem a opção de ser reitor, porque eu aprendi uma coisa, que a gente tem que respeitar as pessoas. Talvez esse seja o maior desafio do século. As pessoas estão muito, né, alteradas hoje por diversos problemas, e quando elas vão te buscar, elas querem uma ajuda. Então elas entram para falar contigo, né, Margarete? Porque elas querem um consolo, elas querem se sentir confortável. Então, nesse momento, é que tu é o porto seguro delas. O que mais me apaixona em ti, eu acho que essa proximidade que a gente tem agora, né, que a gente está mais próximo, é essa tua inteligência emocional, assim, né, que tu traz pra gente, que tu traz pro trabalho, né, que tu traz nas relações pessoais, assim. Isso me apaixona. Desculpa te interromper, mas eu tinha que te dizer isso, assim, que a gente se identifica muito, né, com essa tua fala, com essas histórias, assim, que tu traz, e aí eu fico te ouvindo e percebo, né, professor Jander, tenho que falar aqui, o quanto isso aproxima as pessoas, e o quanto, de fato, o que tu diz é muito peculiar, é muito importante, porque, na verdade, nesse mundo capital que a gente está, às vezes a gente fica tarefeiro, né? No Sim. trabalho, na casa da gente, que essa é a minha maior identificação contigo, assim, essa inteligência, essa possibilidade, essas portas que tu abre para que a gente possa pensar as questões, as dificuldades, enfim, né? Então, assim, é muito bacana, eu agradeço muito, assim, quando a gente pode ficar perto de pessoas que nos auxiliam para a resolução dos problemas, das dificuldades, enfim. Eu sou casado com a Ana, né? Minha parceira, sou pai de 2 filhos, do meu grande filho Arthur, que eu amo de paixão, né?
E a minha filha, Nicole, né, que eu chamo ela de cantora, né, que ela gosta de cantar, ela está na Universidade Católica, faz psicologia, e agora vai ingressar também na Universidade Federal. Então eu sou muito feliz, né? Eu tenho minha mãe ainda viva, a Elisa, minha mãe, piauiense, né? E ela tem um orgulho de mim pelo fato, né? Tem outros irmãos também que concluíram graduação, pelo fato de a gente conseguir vencer na vida, né? Uma nordestina que sai, né? Com todas as dificuldades que a gente conseguiu vencer. E eu me apaixonei pela Margarete, pela forma de trabalhar, pela forma de lidar com as pessoas, né? Pela forma carinhosa. Aí, às vezes ali no ambiente de trabalho vem aquela bomba, né? Aí a Margarete está super calma, né? Pode ser até que não esteja por dentro, mas ela tenta acalmar. Sim. E esse foi o ambiente que a gente criou nesses 6, 7 anos na Pró-Reitoria de Ensino. E é por isso, acho que talvez, né, Margarete, nós estejamos aqui por essa afinidade, Jander, para tentar aí mostrar para o Instituto uma nova proposta de trabalho, novos desafios, novos horizontes, porque tanto a Margarete quanto eu, nós temos um grande lema, que é renovar e incluir para a transformação de vidas. E eu acho que é isso que a gente juntos, né, vai tentar fazer nesse processo desafiador que é. Eu sou a Margarete, eu sou filha também, né? Acho que até nisso a gente se identifica. Eu sou filha de agricultores, né? Meu pai e a minha mãe iniciaram a vida deles em 1960, na zona rural. Meu pai era filho mais velho, né? E ele tinha a responsabilidade de trabalhar com meu avô para plantar arroz nas encostas. Meu avô tinha uma terra, pouca terra, né? Minifundiário, assim, pequeno agricultor, e eles plantavam, não tinha muita terra, então eles tinham que plantar nas encostas. E aquilo deu certo, assim, meu pai ajudava ele e tal. Não ficou muito feliz quando meu pai tinha 4 filhos, eu tenho 3 irmãos, 2 irmãs, né, e um irmão. E aí o meu avô não ficou muito feliz, assim, né, porque o meu pai disse, depois que eu passei por classe escola pública lá no interior, e na zona rural a gente tinha aquelas escolas, né, Rodrigo, professor Jander, multisseriadas. O pai foi para a cidade, né, porque ele disse para o meu avô que não tinha mais escola. Quando terminou lá o 5º ano, que era a 5ª série, né, antes da reforma aí, meu pai disse, olha, eu preciso ir para a cidade porque não tem mais escola aqui, não tem mais como manter, né, eu preciso ir. E o meu avô disse, não, mas como assim? A cidade é muito violenta e eu preciso de ti. Mas acabou que o pai disse, não, eu tenho uma família, minha mãe também era muito, muito firme, muito positiva, né? Uma alemã, assim, forte nas suas decisões, e ela disse, então vamos. Meu pai, de posse de um caminhão, porque o meu avô disse, não, então tu vai só com o que tu tem, né? Mas aí depois eles conversaram, ficou tudo bem, mas meu avô não gostou muito da decisão, né? E o meu pai era o irmão mais velho, mas tinha tinha uma tia e mais 2 tios maravilhosos, assim, que eu tenho muito carinho por eles, e eles seguraram as pontas lá depois. Mas enfim, eu depois estudei, mas claro que meu pai conseguiu bolsas de estudo. A gente não tinha também, ele não tinha condições de pagar a escola, né? Mas a gente foi para uma escola das irmãs em Pedro Osório. Mas a Margarete, então, é filha desse casal, que meu pai também tinha a mesma fala, Rodrigo, que a gente, que era o que ele podia nos dar, era essa possibilidade de estudo, né? Então, nós 4 estudamos, né? Depois eu peregrinei fui fazer o vestibular, mas não passei aqui na Universidade Federal, né? Eu precisava trabalhar também. Acabei indo iniciar os estudos no curso de Direito em Bagé,
Depois, meu pai não podia me ajudar, a universidade era paga e eu fiquei sem trabalho. E aí eu voltei para Pedro Osório e trabalhei em 3 gestões. Meu pai era da política social, né? E eram muito cristãos, assim, dentro da igreja evangélica, né? Luterana. Então, ele sempre dizia assim, não, mas a gente também tem que trabalhar numa perspectiva de justiça social e tal, e dessa forma a gente foi se pautando, assim, com esses valores, mas a gente precisava trabalhar, nós tínhamos que ajudar ele então parou de plantar com meu avô, e na cidade ele beneficiava, e ainda numa parceria com os meus tios, que faziam a colheita do arroz, meu pai beneficiava, secava, um outro tio secava, e o meu pai beneficiava o arroz, e aí fazia depois a distribuição, né, vendia esse arroz. E foi assim que ele e a mãe nos criaram. Depois eu casei, né, eu sou casada com o Elton, que também é servidor público estadual, né, da Justiça Estadual. E eu tenho, assim, 2 tesouros na minha vida, que é o Matheus e a Manu. A Manuela, hoje, ela está muito feliz porque ela está acessando o primeiro semestre do Campus Pelotas, né, do IFSUL, e também acredita, como eu, assim, nessa perspectiva de renovar e incluir para transformar, né? É isso que a gente quer, é isso que a gente vem trilhando no decorrer da nossa história e também trilhando com eles, né? O Matheus também peregrinou aí pela área das engenharias, da gestão ambiental dentro do Instituto, depois migrou para a FURG, lá na Oceano, né? Então, fez uma caminhada aí e agora, daqui a pouco, ele também vai estar com a gente aqui. E nós temos essas 2 grandes carreiras, né? Dos docentes e técnico administrativo. Então, a gente quer levar toda a nossa proposta, todo o nosso desafio da campanha, né, de concretização de sonhos, com essa forma linear, para professores e para técnico, que a gente diminua cada vez mais as diferenças e que a gente, no futuro, se torne praticamente iguais, em que a gente possa diminuir os conflitos, né, aumentar as relações, prezar pela qualidade do ambiente de serviço. E nós temos uma categoria tão unida, que é a dos docentes e técnicos, que a gente resolveu, então, já começar por essa união. A união de um professor que tem uma técnica, né, e que tem uma relação muito boa de trabalho, de convivência, de parceria, né, de visão. Eu e a Margarete temos uma visão muito semelhante, que é a visão de atender as pessoas, né, a minoria tão desfavorecida, mas também de atender a todos. Então é essa noção que a gente traz de inclusão e de renovação é que a gente quer transformar. Nesse aprendizado, como técnica em assuntos educacionais, o que eu percebi, assim, que às vezes existia uma coadjuvância. Às vezes nós técnicos, nós não éramos chamados para tomar decisões, para sentar na mesa e poder externar a nossa formação, a nossa participação. Então, a gente pensa que essa fala do Rodrigo, ela se aproxima muito, assim, do nosso desejo, né? Porque, embora nós tenhamos carreiras diferentes, nós somos educadores. Lá na escola, né, no Instituto de Educação, que eu também trabalho, nós, quando na gestão, quando fora da gestão, né, em trabalho de coordenação, de orientação educacional, a gente sempre fala, somos todos educadores, nós somos uma grande rede e que a gente precisa dar as mãos. Então, não existe que o professor, que o educador, profissional, ele tem a sua visibilidade, ele tem as suas funções, né, professor Rodrigo, professor Jander? Sim. Vocês estão nessa posição, não é? Mas na verdade, nós precisamos nos
aproximar para que a gente possa ter um Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, né? Nesse momento, em algum momento anterior a gente fez essa discussão também para a eleição de diretores nas escolas estaduais, então agora a gente está tendo a oportunidade de pensar a reitoria, de pensar o instituto com seus campos, né? Então acho que esse momento é muito saudável, é muito salutar para a gente pensar os técnicos administrativos em educação, junto com os docentes, e que eu fico assim honrada, muito honrada assim, e me sinto também valorizada. Eu acho que é isso que a gente busca dentro das nossas carreiras profissionais. A gente precisa estar bem, a gente precisa poder discutir a questão da educação, né, a nossa bandeira, dentro da política social, dentro dos direitos humanos e todas as possibilidades que a gente tem para, de fato, fazer uma instituição feliz, não só do ponto de vista acadêmico, né, mas também do ponto de vista humano. Enfim, acho que é um pouco isso, assim, o que eu sinto agora com essa tua pergunta, né? Uhum. Que a gente quer isso, a gente quer representatividade, a gente quer estar na mesa, colocando as discussões, discutindo o Instituto, discutindo os investimentos, os recursos, com os estudantes, valorizando os estudantes, né? Então, é isso, nós existimos para isso, esse é o propósito de estarmos na instituição pensando o processo de ensino-aprendizagem e usando a pedagogia do exemplo, porque eu digo sempre isso para todos os colegas e para os estudantes também, nas duas redes, nos chamem a atenção, e digo para os meus filhos também, me chamem a atenção, porque a mãe erra, né? O profissional erra, a professora erra, o servidor erra. E o servidor acerta. Então, assim que a gente se pauta, é assim que a gente vai nessa construção, né? Que a coisa mais feliz do mundo é quando tu tem vontade de ir para o teu trabalho. Porque tu acorda, tu vai encontrar as pessoas, né? Vai tomar um cafezinho, vai ter aquela hora que tu vai fazer. Agora, tu acordar e dizer, puxa, tenho que ir trabalhar, o ambiente não é bom. Aí, então, tu passa a não ter sentido de mais nada. Então, enquanto, né, a dupla que fizemos, Rodrigo e Margarete, para uma nova gestão da reitoria de renovação, a gente quer levar um ambiente de harmonia, tanto nesse processo de eleição, quanto no processo de convivência, né? E que os nossos colegas, os nossos alunos, possam usar a pedagogia do exemplo, né, que a Margarete falou brilhantemente aqui, como pedagoga de formação, né? A gente possa levar esse amor, esse carinho para os nossos alunos, para os nossos colegas, né? Para todos aqueles que estão ao nosso redor. Nem eu, às vezes, acredito que eu estou aqui, né? Concorrendo a reitor junto com a minha vice-reitora Margarete, né? O que aconteceu, Jander? Realmente, a Pró-Reitoria de Ensino é o carro-chefe da instituição, é o ensino. Então tudo passa pelo ensino. Ela é desgastante, ela é complexa. Um pró-reitor de ensino, ele tem que saber mediar, né? Cada unidade que temos no IFSU, aqueles que estão nos escutando sabem, né? É diferente. Então, quando tu junta todos no mesmo local, tu tem que tentar tirar daquele movimento, né, as tuas conclusões que sejam boas para todos. Então, esses 6, 7 anos me deram muito desgaste emocional. E teve a pandemia, né, Rodrigo, também. Teve a pandemia, teve o bloqueio orçamentário, depois teve a enchente, teve greve. Sim. Nossa, são 2 gestões assim que aconteceram, que teve muita complexidade. Então, estou hoje como candidato a reitor, e a Margarete me acompanhando aqui nesse desafio, porque tivemos várias pessoas que vieram nos procurar, no sentido de dizer assim, não vai embora, não desiste. Embora a sala de aula seja importante para ti, nós queremos tu aqui. Nós queremos ter um reitor com o teu perfil, queremos ter uma vice-reitora, né, com o gabarito da Margarete. Então esse grupo de pessoas, né, que veio conversando com a gente, até então, algumas semanas atrás eu tinha dito, não tem condições,
porque eu precisava descansar. Mas eu acho que eles me nutriram tanto de energia boa, Margarete, tanto de pensamento bom e de desafio, que eu estou aqui hoje, Jander. Eu não acredito que estou aqui, né, concorrendo, junto com a Margarete, no mais alto cargo do Instituto Federal do Sul-Grandense, que é a condição de reitor, né? Mas também quero dizer assim, é que nunca nem pensei em ser reitor do Instituto. As coisas vão acontecendo, Margarete, pelo clamor das pessoas, por as pessoas te admirarem teu trabalho, por quererem, e talvez, Jander, porque elas às vezes enxergam que tu pode ser o agente transformador de mudança. Então elas enxergam em ti que tu pode mudar a vida delas, e é esse desafio que a gente veio, né, absorver e construir ao longo dessa trajetória que a gente está se dispondo. Então, esse é o motivo que estou aqui, né, como candidata a reitor, acompanhada aí da Margarete, vice-reitora. Às vezes, quando a gente fica muito tempo num lugar, né, Jander, a gente acaba meio que dizendo que aquilo não tem como dar certo. Né? Margarete, vou colocar esse copo aqui, tem a probabilidade dele cair água dentro dele? Não, não tem. Mas aí tem a possibilidade. Então a gente acha que se vicia um pouco, e nesse ato de viciar, a gente não enxerga as oportunidades que estão vindo, porque a gente se viciou. Então, trazer uma equipe nova, tá? Trazer pessoas que têm um objetivo diferente, uma visão diferente, mas com o foco principal, que é aquilo que nós temos da inclusão. Trazer uma equipe que represente a política de ações afirmativas, eu acho que esse é o grande diferencial dessa equipe que montamos. Ela é alicerçada em pessoas que gostam muito de trabalhar, certo? É alicerçada na vontade de sempre fazer o melhor, também calçado na capacidade de empreender e de ousar, de ter iniciativa, porque hoje o Instituto ele cresceu, os campos cresceram, os problemas aumentaram, e a gente sabe que existe. Então é preciso uma equipe renovada, né? É preciso ter novo gás, novos desejos, novos desafios, para que a gente possa mostrar para os nossos alunos, para os nossos colegas, para a nossa comunidade, que a renovação faz parte do processo. E ele é salutar, porque vai trazer muitos benefícios, né, Margarete? Com certeza. Que a gente não pode se perpetuar. Eu fiquei muito tempo dentro da coordenadoria, né? E com esse exemplo eu venho pensar assim que a gente precisa renovar, a gente precisa transformar, não é simplesmente mudar, pegar uma pessoa e tirar daqui e colocar no outro setor, no outro departamento, noutra pró-reitoria, não é isso. É uma caminhada profissional, é uma caminhada acadêmica, é uma caminhada pessoal, faz parte da nossa vida. E essa vida, ela precisa ser feliz, né? Sim. Então, para que seja feliz, a gente precisa sair do lugar. E as pessoas, as nossas comunidades, né, por onde o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense anda, seja com a educação presencial ou com a educação à distância, a gente ouve sempre vocês falarem, né? Então, eu sou muito filha dessa escola também de vocês, assim, de estar pertinho de vocês. A gente precisa sair daqui e ir ali, vivenciar outros contextos, outros cenários. Acho que o Instituto vai ficar muito feliz com tudo que está se pensando hoje para essa campanha, de renovação, de transformação de fato, e não só mudança, né? E também uma perspectiva para a inclusão, de verdade a inclusão, né? De verdade. Então, eu penso que é saudável essa alternância de poder, e confio e acredito de fato e de verdade nela. Então, eu estou, mais uma vez, assim, quero reiterar assim, o quanto eu estou feliz de estar integrando.
Tem sido desafiador, sim. É desafiador. Sim. Mas é... Gratificante. É. Porque nós somos instituição educadora, nós somos um instituto de educação. E a gente está acostumado com os debates políticos, né, que a gente tem, né, de prefeitura. Então, a gente tem que dar o exemplo. Que esse debate, né, ou que essa conversa, não vou chamar de debate, porque às vezes o debate parece que as pessoas estão debatendo, né, embate. Vocês me confundem com embate. Acho que não é esse o objetivo. O objetivo de ter os candidatos, né, e de termos nós como candidato a reitor, Rodrigo e a Margarete como vice, é no sentido de a gente conversar um pouco sobre a instituição, identificar os problemas que temos, porque temos vários, a gente tem que reconhecer. Como é que a gente vai melhorar a instituição? Como que a gente vai voltar e deixar o aluno como centro de tudo? Porque a instituição hoje tem que dar primazia a isso, né? É isso que a gente quer conversar. A gente quer trazer uma proposta de pessoas novas, né, Margarete? Novas no sentido de renovar. Uma mulher vice-reitora, um homem, né? No topo do processo, para que a gente possa gerenciar. Mas ter todo esse tratamento com respeito, com dignidade e com uma palavra-chave que eu acho fundamental: humanização. Nós somos seres humanos e somos agregadores. Então a gente tem que agregar. Que a gente consiga sair desse processo, né, Margarete Jander, com muito amor, com muito carinho, né? Que a gente não consiga acirrar o pouco que já tem dentro da instituição. Que a gente consiga, então, mostrar para as pessoas que a gente pode ter opiniões diferentes, mas todo mundo pode se dar bem, né? Que a gente pode, num determinado momento, mudar de ideia. Mas isso não é traição. Isso é o momento que tu mudou a concepção. Então que a gente tenha muita saúde, né? Muita qualidade nessa discussão, que não tenha ataques, porque os nossos alunos que estão aí em casa, os nossos colegas, a nossa comunidade está assistindo. E ela quer assistir o quê? Um programa de qualidade, que nem tá vendo um filme, né? Ninguém quer assistir um filme ruim, uma coisa ruim. Então ela quer assistir coisas que, olha, eu vou votar no Rodrigo e na Margarete, porque a gente se identifica com eles. Talvez a gente vá ter mais facilidade de conversar com o Rodrigo e com a Margarete do que com o outro colega. Tem pessoas que votam por isso, Jana, né? Tem outros que eu vejo, mas as propostas são muito semelhantes. Mas eu vou ter mais acesso àquela pessoa, eu me identifico mais. Então é isso que a gente quer levar. A gente quer um pouco discutir um pouco a instituição, né? Falar dos problemas que temos, que a gente tem, como vamos resolver isso aí. Mas a união de todos é que vai fazer a diferença, né? Nós vamos ser duas pessoas que não vamos ser de gabinete. Porque a gente não pode ser reitor de gabinete. A gente tem que ser reitor e vice-reitor do povo, Margarete. Dos nossos alunos, dos nossos colegas. A gente tem que estar lá no campo, nas nossas coordenadorias, tomando café com nossos professores, nas reuniões. A gente não pode ter medo, vou chegar lá e eles vão nos ter um monte de problema. Faz parte. E coisa boa a gente escutar os problemas. Por quê? Porque alguns a gente já pode ir solucionando. Nós temos que fazer uma reitoria, Jander, que saia da sua estrutura física e que vá para os campos, os polos, isso. Conhecer a realidade. Para suas comunidades. Para suas comunidades. Comunidades que estão formando essas pessoas. Porque aí nós estaremos o quê? Renovando, incluindo e transformando. Transformando. Muito obrigado, Jander, pela tua paciência. Muito obrigado pela minha colega Margarete, que nós vamos ter esse grande desafio aí pela frente. Mas tenho certeza que aquele que se identificar conosco e que nos der a oportunidade, né, de a gente ser reitor e vice-reitora, tenho certeza que vocês não se arrependerão, porque a gente vai passar 4 anos, né, trabalhando muito, sendo o aluno o protagonista desse processo.